Avistamentos de OVNIs têm sido registrados com frequência nas últimas décadas. Um desses supostos avistamentos foi divulgado através de um vídeo onde um objeto misterioso sobrevoa o Domo da Rocha em Jerusalém. Vamos analisar se este vídeo é autêntico ou não. E se for autêntico, veremos se este objeto se trata de um objeto extraterrestre ou se seria uma manifestação procedente de outros tipos de seres. Seriam anjos? Demônios? O que a Bíblia diz sobre este tema? Fique conosco e saiba mais sobre esse assunto. Olá amigos, Shalom Haverim, eu sou Ricardo Almeida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brasileiros de Raízes Judaicas. Peço que já deixe o seu joinha e se inscreva em nosso canal gratuitamente, ativando o sininho de todas as notificações. Hoje vamos falar sobre um vídeo que circula na internet, onde vemos um suposto OVNI, sigla para Objeto Voador Não Identificado, sobrevoando o Monte do Templo em Jerusalém, especificamente o Domo da Rocha, uma cúpula muçulmana construída no local onde havia o Templo de Deus, que foi destruído no ano 70 d.C. pelos romanos. Também vamos falar sobre um caso ocorrido no Brasil, em Minas Gerais, onde um homem afirma que teve contato com extraterrestres e que os mesmos teriam deixado uma mensagem escrita em hebraico antigo, despertando o interesse até mesmo da Universidade Hebraica de Jerusalém. Daqui a pouco vamos falar sobre este caso. Fique até o final, você não pode perder nenhuma informação, pois este assunto também serve de alerta sobre o que pode estar prestes a surgir no mundo. O tema é polêmico, pois a ideia da existência de vida fora da Terra tem despertado a curiosidade de muitas pessoas ao longo dos anos e levantado questionamentos dentro das religiões, principalmente no judaísmo e cristianismo, que tem por base o Tanar, a Bíblia, que diz que o Eterno criou o homem e a mulher e os colocou em um jardim no Éden, para ali viverem em harmonia com ele e com toda a sua criação. Muitos se perguntam se Deus teria criado somente a humanidade, ou também teria criado seres semelhantes a nós, para viverem em outros planetas. Se a resposta for afirmativa, seria possível que estes seres estariam nos visitando? Estariam entrando em contato conosco? Muitos acreditam que sim. Em 2020, o jornal israelense Jerusalem Post divulgou uma notícia que envolve o governo de Israel, o governo dos Estados Unidos e os supostos extraterrestres. Segundo o jornal, o ex-chefe de segurança espacial israelense, Haim Eshed, em uma entrevista ao jornal Yediot Aharonot, afirmou que extraterrestres existem, porém a humanidade não está pronta. Esta afirmação não se limitaria a uma simples teoria, pois segundo Haim Eshed, estes seres existem e estão em contato com os humanos há anos. Eshed causou polêmica ao afirmar que há um acordo entre o governo dos Estados Unidos, Israel e os alienígenas, onde eles assinaram um contrato para fazerem experimentos aqui. E para polemizar ainda mais o assunto, esta cooperação incluiria uma base subterrânea secreta em Marte, onde haveria representantes americanos e alienígenas. Para muitos, estas informações podem até soar levianas, sem credibilidade, porém vieram de uma pessoa que foi chefe do programa espacial israelense por quase 30 anos e recebeu por 3 vezes o Prêmio de Segurança de Israel. Segundo Haim Eshed, até mesmo Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos na época, sabia da existência deste acordo e estava prestes a divulgar ao mundo a existência dos supostos extraterrestres, mas foi impedido pelos mesmos, pois a humanidade não estava preparada, pois segundo eles,
esta notícia causaria uma histeria coletiva. Apesar de suas afirmações, Eshed nunca revelou suas fontes. Segundo o jornal Yediot Aharonot, a rede de TV ABC entrou em contato com a Casa Branca e o Pentágono e também a NASA, a Agência Espacial Americana, para obter mais detalhes sobre as afirmações de Eshed. A Casa Branca e as autoridades israelenses não se manifestaram. O Pentágono, que também foi mencionado na entrevista, recusou-se a responder. Somente a NASA respondeu. Segundo o porta-voz da Agência Espacial Americana, um dos principais objetivos da organização é a busca de vida no universo, mas ainda não foram encontrados sinais de vida fora da Terra que ajudem a responder às perguntas básicas referentes às questões se estamos sozinhos no universo. Bom, voltando ao assunto do OVNI em Jerusalém, no vídeo publicado no ano de 2011, podemos ver que pelo menos 2 pessoas estão gravando, o autor do vídeo e uma outra pessoa à sua frente. O estranho objeto paira acima do local por alguns instantes e depois desce um pouco acima do domo. Então ele fica ali por alguns segundos. Mas de repente, um flash de luz dispara e o objeto sobe em linha reta em um piscar de olhos. Reveja a cena novamente. A bola de luz paira sobre o domo e um flash de luz deixa os espectadores espantados, enquanto o objeto sobe em disparada em menos de um segundo. O domo da rocha fica em um lugar sagrado tanto para judeus como muçulmanos e cristãos. Debaixo do domo há uma enorme rocha, onde, segundo a tradição judaica, Abraão quase sacrificou seu filho Isaque, em um dos testes de fé mais difíceis de sua vida. Mais tarde, neste mesmo local, o rei Salomão construiu o primeiro templo, onde se encontrava a Arca da Aliança. Séculos depois, Yeshua, Jesus, visita o segundo templo, que foi reconstruído no mesmo local, e expulsa pessoas que faziam deste lugar sagrado um ponto de comércio. Há uma divergência entre os arqueólogos se este templo ficava neste local ou um pouco mais ao norte, mas isso é assunto para um outro vídeo. Também, segundo a tradição muçulmana, foi neste mesmo local que Maomé subiu aos céus. A respeito da autenticidade do vídeo, alguns alegam que é verdadeiro, porém a bola de luz misteriosa não estaria relacionada a extraterrestres, mas sim que seria um drone. Esta possibilidade foi descartada, pois um drone não conseguiria se deslocar em alta velocidade como a do objeto do vídeo. Outros alegam que pode ter sido o sistema de defesa antimísseis de Israel. Porém, este sistema não se comporta como a bola de luz, pois dispara para cima, não paira sobre um determinado local. Porém, segundo Michael Primel, um analista forense de vídeo, não há informações digitais do vídeo suficientes para verificar se a gravação é original da câmera ou não. Os metadados são escassos, indicando que o vídeo foi executado em um programa de edição, eliminando a maior parte dos metadados. Fazendo análises mais profundas, Primel concluiu que o vídeo não deve ser considerado autêntico. Mas isso não significa que todas as aparições de discos voadores ou sondas supostamente alienígenas sejam uma farsa. Há casos em que o fenômeno registrado é real e há, é claro, fraudes. Um agricultor da cidade de Baependi, Minas Gerais, chamado Arlindo Gabriel dos Santos, afirmou ter vivenciado, em 16 de maio de 1979, uma experiência única em sua vida. Enquanto caçava em sua propriedade com alguns de seus amigos, ele se separou do grupo por um momento. De repente, ele viu cair do céu uma luz parecida com um relâmpago. Então, no local onde aquela luz tocou o solo, ele viu um objeto cilíndrico de cerca de 50 centímetros de largura e 1,5 metros de altura.
e que estava apoiado sobre uma base escura, e em sua parte superior havia uma esfera que piscava nas cores branca e vermelha. Arlindo, que costumava caçar levando consigo uma máquina fotográfica, teve tempo para fotografar a cena antes que o objeto desaparecesse completamente em uma fumaça branca. Alguns instantes depois, um outro objeto desceu do céu, porém com um formato ovoide. Tinha uma haste de 20 centímetros de comprimento, onde existia algo semelhante a uma espada, e em sua parte superior girava uma espécie de hélice. Um terceiro artefato também pousou no local, já este se assemelhava a um barril com 1 metro de altura, contendo listras nas cores vermelha e branca. Também tinha uma hélice em cima, além de uma roda e 4 pás. Ao se posicionar para tirar novas fotos, ele viu um quarto objeto descer do céu. Um objeto bem maior do que os anteriores, acompanhado de um som que lembrava um motor afogado. Ao pousar no solo, Arlindo tentou fotografá-lo, porém uma luz intensa saiu do objeto, paralisando-o, deixando-o imóvel e ofuscando a sua visão. Depois de alguns segundos, sua vista voltou ao normal. Então ele viu 2 seres de pequena estatura, cerca de 1,5 metro cada um, saindo do objeto e vindo em sua direção. Eles vestiam roupas idênticas e usavam capacetes com visores transparentes e pareciam respirar por um tubo que saía da parte de trás da roupa. Ao contrário da representação popular dos extraterrestres cinzas de olhos grandes, estes se pareciam com humanos, porém não havia harmonia facial neles, pois pareciam estar deformados. Então seguraram os braços de Arlindo, que desesperado gritou pedindo para que o soltasse. Eles disseram: "Não faremos mal algum, pois em Deus somos todos irmãos. Só queremos uma informação." Então uma escada desceu do aparelho e eles o levaram para o seu interior, onde havia um terceiro tripulante, que lhe perguntou se ele havia visto uma Zurka. Arlindo então disse que não sabia o que era Zurka. Então ele explicou que era um aparelho que havia se desregulado e descido à terra por acidente. Arlindo então perguntou de onde eles eram, e eles então disseram que eram de um lado de uma costa. Arlindo também disse ter visto 2 seres em 2 cadeiras, digitando como se fosse em teclas de computador. Eles então se levantaram e conversaram entre si em uma linguagem completamente estranha para Arlindo. Logo depois, ele viu um outro ser em forma feminina, que conversou na mesma linguagem estranha com os 2. Arlindo então foi orientado a seguir a mulher por um corredor até uma sala onde havia um aparelho com algumas telas. Em uma das telas surgiu o Sol, a Terra e a Lua, e a mulher lhe explicava tudo o que lhe era mostrado. Então surgiu na mesma tela algo como uma mancha amarelada de contorno irregular. E a mulher então lhe explicou que era dali que eles vinham e voltavam em poucas horas. Porém, este processo dependia de um certo momento da rotação da Terra entre a Lua e o Sol. Após algumas explicações, Arlindo foi orientado a descer do aparelho e seguir sem olhar para trás, pois o aparelho iria emitir uma luz que poderia condenar a sua visão. Ao descer, ele se sentiu muito leve, quase que flutuando. Após alguns metros, já distante do aparelho, Arlindo conseguiu se movimentar normalmente, correndo ao encontro de seus amigos. Ao encontrá-los, ele contou sua experiência e, tomado por uma sede anormal, bebeu muita água, cerca de 1 litro. Além da sede excessiva, também relatou sentir náusea e tontura. Após se acalmar, Arlindo percebeu que perdeu seu boné e seu embornal, uma sacola de pano onde ele levava algumas frutas. Então voltaram ao local onde tudo aconteceu, a fim de encontrá-los. Porém, nada foi achado, mas constataram que no local havia marcas deixadas pelos objetos extraterrestres,
como capim queimado, marcas circulares e marcas do trem de pouso da nave. Arlindo também percebeu que a máquina fotográfica que ele havia utilizado para fotografar a nave estava com a chapa interna totalmente queimada, demonstrando que sofreu exposição a altos níveis de radiação. Ao voltar para casa, constatou que seus olhos estavam vermelhos e inchados, e também sentiu uma forte dor de cabeça ao longo dos dias. Cerca de 2 meses depois, Arlindo voltou ao local, só que desta vez acompanhado por ufólogos. E nesta ocasião encontraram o embornal que ele havia perdido, porém contendo símbolos e sinais misteriosos que lembram a escrita hebraica dos manuscritos de Qumran, descobertos em 1947 em cavernas próximas ao Mar Morto em Israel. Após mais análises, os demais sinais também revelaram semelhanças com outros idiomas, como o aramaico, o fenício e a escrita egípcia e hieróglifos. Segundo um artigo de uma revista de ufologia, o caso despertou o interesse da Universidade Hebraica de Jerusalém, que, ao tomar conhecimento da escrita no embornal, solicitaram cópias das inscrições, porém não se pronunciaram sobre o caso ou sobre os resultados das análises. Os extraterrestres também teriam dito a Arlindo que retornariam para um novo encontro em 30 anos. Este retorno se daria no ano de 2009, porém a data chegou e nada ocorreu. Este aparente bolo nos contatados é muito comum na ufologia, onde os supostos ETs marcam datas de novos encontros ou datas de eventos catastróficos que não ocorrem como previstos. Entre os ufólogos, este comportamento é conhecido como trote nos contatados. Isso nos faz refletir sobre a procedência destes fenômenos. Muitas pessoas acreditam que estas manifestações não têm a ver com extraterrestres, mas seriam manifestações de espíritos enganadores se passando por eles. Estas questões são muito importantes e têm que ser analisadas com cuidado. Milhares de pessoas de várias partes do mundo relatam ter tido contato com estes seres. Há até mesmo congressos sobre o tema, e isso não é do conhecimento de muitos. Há relatos de abduções onde pessoas dizem ter passado por certos tipos de exames, alguns deles forçados, e até mesmo objetos minúsculos teriam sido implantados em seus corpos para fins desconhecidos. Também há menções de relações sexuais para a procriação de híbridos humanos com os supostos extraterrestres. Alguns destes contatados até mesmo eram evangélicos, porém, após terem vivenciado estas experiências, deixaram de crer na Bíblia e suas vidas viraram de cabeça para baixo, descendo aos níveis mais inferiores da moralidade humana, e após caírem em si, entraram em depressão, e na tentativa de se livrarem de suas amarguras, alguns procuraram até mesmo o suicídio. Em alguns casos, os supostos extraterrestres misturam verdades com mentiras para convencer a pessoa de que a Bíblia não passa de um livro criado pelo homem e que não há pecado, não há julgamento, transmitindo mensagens contrárias aos mandamentos de Deus. Iludidos com as tecnologias e ensinamentos apresentados por estes seres, muitos foram viver os prazeres do mundo em uma vida distante da palavra de Deus. Outros se desviaram para caminhos alternativos na busca da evolução espiritual, abandonando o verdadeiro caminho que é Yeshua HaMashiach, pois ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João capítulo 14, verso 6. Então precisamos ficar atentos, pois nos últimos dias veremos estes e outros fenômenos sobrenaturais se multiplicarem, enganando a muitos. O livro de Apocalipse diz que a besta fará grandes sinais,
de maneira que até fogo descerá do céu. Não estou dizendo que todas estas manifestações são malignas, da parte do inimigo das nossas almas, e nem estou negando ou afirmando a existência de vida fora da Terra. É possível que exista, e se existir, quem garante que eles não poderiam estar a serviço do Eterno em missões aqui na Terra? Assim como existem seres humanos bons e maus, também pode existir seres bons e maus habitando outros planetas, uns trabalhando para a luz e outros para as trevas. E este vídeo serve de alerta para que possamos filtrar cada caso e vermos se as atitudes e mensagens destes seres transmitidas através de seus contatados estão de acordo com a palavra de Deus. Eu tive a oportunidade de estudar estes fenômenos durante alguns anos e posso afirmar que há uma preparação para uma possível manifestação global destes supostos extraterrestres. Devemos ficar atentos. O apóstolo Paulo nos alertou: ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema, ou seja, amaldiçoado, excomungado. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Devemos sempre estar em sintonia com o Criador, orando e vigiando, para que não sejamos enganados. Peço que compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas, para que possam ficar vigilantes, em alerta, sobre estes e outros fenômenos que poderão surgir nos últimos dias. E você acredita que existe vida fora da Terra? Deixe a sua opinião nos comentários. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.